O Edinho aqui, assim, ele aperta e fica torcendo para dar certo, porque pior é que não dá, né? É uma alegria, isso aqui é uma alegria, mas é bom também. Graças a Deus pelo Edinho, que está sempre aqui arrumando tudo, né? Que bom. Amém. Hoje nós vamos continuar nossa série de mensagens. A sua vida pode ser melhor. Você está vendo aí, projetado? E hoje nós vamos ler a carta à igreja de Filadélfia. Então, abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ler do 7 ao 13. E o Edson vai projetar também lá. Você pode ler ali, se quiser, você pode acompanhar na sua Bíblia, no seu celular, você pode só ouvir também, se quiser, do jeito que você puder absorver mais. Apocalipse, capítulo 3, versos 7 a 13, é o texto que nós vamos ler nessa noite. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a minha palavra, a palavra da minha perseverança. Por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, disse Jesus. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar. Eu quero convidar você para que você peça ao Senhor que fale ao seu coração à medida que nós meditamos na palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai celestial, querido Deus, Salvador das nossas vidas, nosso pastor amado, nós oramos para que nesse momento de proclamação da tua palavra, que o Senhor fale conosco de uma forma profunda, Senhor, de uma forma clara, de tal maneira que possamos ouvir a tua voz e não ter dúvidas de que é o Senhor que está falando conosco e compreender completamente, totalmente aquilo que tu desejas nos ensinar nessa noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Há uma história que eu já contei aqui para vocês uma vez, mas eu quero apenas repeti-la como introdução dessa minha palavra. Certa vez, num momento da história da China, quando estourou uma guerra ali, e os chineses precisaram ir para o campo de batalha, havia um certo rapaz chinês, forte, corajoso, sem experiência, mais corajoso, e ele disse para o seu pai: eu vou lutar na guerra. E o seu pai falou: mas você não tem experiência. Ele disse: não, mas eu vou, porque eu tenho força, eu sou forte, tenho um cavalo forte também, tenho coragem, tenho saúde, eu vou lutar na guerra. E aí, mesmo contrariando o desejo do pai dele, das pessoas, dos amigos, ele resolveu ir. E toda vez que encontrava alguém na estrada, que alguém perguntava: para onde você está indo? Ele dizia: eu vou à guerra, vou lutar, porque eu sou corajoso, sou forte, tenho força, tenho um cavalo forte, eu vou à guerra. Ele dizia isso para todo mundo que ele encontrava no caminho. Até que ele encontrou
um senhor já bem idoso no meio do caminho, de modo que atrapalhou ele andar. E ele ficou muito nervoso quando viu aquele senhor, e ele teve que parar o cavalo assim às pressas, e ficou muito bravo porque ele estava empolgado naquela cavalgada para chegar logo onde ele queria. E aquele senhor idoso fez a mesma pergunta que os outros tinham feito para ele anteriormente. E a pergunta era: para onde você está indo com tanta pressa? E ele disse: sai do meu caminho, eu estou indo para a guerra. E aquele senhor perguntou: mas por que você vai para a guerra? Ele disse: porque eu sou forte, sou corajoso, sou novo, tenho força, não tenho ninguém, não tenho medo de nada, tenho um cavalo forte, eu vou para a guerra, vou lutar pela China. E aquele homem disse assim: eu acho que você não vai lutar não. E aquele moço ficou bravo com aquele senhor, ficou nervoso: como que eu não vou lutar? Olha como eu sou forte, olha como meu cavalo é forte, olha como eu sou corajoso. E aquele senhor disse: eu estou vendo que você é forte, destemido, você é corajoso, jovem, bonitão, não teme nada, tem um cavalo bonito, mas você não vai para a guerra. E aquele rapaz ficou mais nervoso ainda e disse: por que eu não vou para a guerra? Ele disse: porque a guerra é no caminho contrário que você está, no caminho oposto. Você está indo para o lugar errado. Não adianta você ter essa coragem que você tem, cavalo que você tem, essa força, se você vai para o lugar errado. Não adianta nada. A guerra está acontecendo do outro lado da China e você não está sabendo. Esse texto que eu li com vocês aqui é um texto que nos ajuda a redirecionar a nossa vida, redirecionar a nossa existência. A nossa vida pode ser melhor se nós soubermos, à luz da palavra de Deus, à luz daquilo que nós vamos ouvir hoje, encontrar a palavra de Deus, se a gente souber dar os passos que esse texto nos ensina em relação à nossa caminhada. A carta à igreja de Filadélfia. Filadélfia é um nome familiar para a gente, né? Porque existe uma cidade na Pensilvânia, uma cidade grande, bonita, uma cidade histórica, que se chama Filadélfia. Vale a pena conhecer essa cidade. É a cidade que tem alguns pontos super históricos aqui em relação aos Estados Unidos, e também é uma cidade onde tem um museu maravilhoso de história, e é a famosa cidade daquele filme do Stallone, onde ele treinava. Como é que chama aquele filme lá? Rocky, lutador. Aquelas escadarias onde ele aparece no filme que ele treinava, tocava aquela música. Tem até uma estátua dele ali. Quando a gente foi visitar lá, a Márcia, ela falou: bem, parece que tem uma estátua sua ali e tal. Ela foi ver, era do Rocky, lutador, era meio parecido, sabe assim? Eu até fiquei achando, falei: pera um pouquinho, pessoal, tem uma coisa, né? Bem, é uma cidade bonita, e o nome Filadélfia significa amor fraternal. Não sei se vocês sabiam disso, porque filos é amor de amigo. A palavra filos no grego é amor de amigo. E a Delfos, ou Delfos, é irmão. Então, Filadélfia é amor de irmão, amor fraternal. Não é só irmão de sangue, é amor. Esse amor que a gente tem aqui é o Filadélfia. Isso que a gente tem aqui, essa comunhão que a gente tem, é o Filadélfia. É o amor, é irmão que ama irmão, ou um amigo que se torna irmão. Entende esse amor fraternal? E a cidade de Filadélfia, você ainda encontra ruínas dela. Ela ficava numa região da Turquia. A gente ainda encontra ruínas dessa época aí, dessa cidade, não exatamente dessa época, mas dessa região da Filadélfia, lá na Turquia. E a característica era que ela ficava numa região vulcânica, e vocês sabem, geralmente lugares que estão rodeados por vulcões ou perto são terras produtivas, né? E eles produziam muita uva nesse lugar, e consequentemente também era grande a produção de vinhos por conta desse lugar onde ficava a cidade de Filadélfia, que era uma cidade pequena, e a igreja para a qual Jesus escreveu também era uma comunidade pequena. Provavelmente era
a comunidade das 7 igrejas, que, para quem for interessado as cartas, provavelmente a menor era essa cidade de Filadélfia, era essa igreja de Filadélfia. E Jesus escreveu a carta, mandou a carta para eles, exatamente para dizer para eles, vamos dizer assim, para redirecioná-los, para que eles tivessem clareza de que eles tinham uma missão naquela cidade, de que, embora fosse uma comunidade pequena, eles tinham uma responsabilidade imensa. A responsabilidade deles era muito maior do que o tamanho deles. A missão que eles possuíam, o tamanho da missão que eles possuíam era muito maior do que o tamanho daquela igreja. E Jesus deixa isso bem claro aqui no texto. Bem, algumas coisas que Jesus ensina para aquela igreja que são fundamentais para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento, para o nosso avanço como filhos de Deus, discípulos de Jesus, para o avanço do Evangelho, para o avanço da igreja, para o avanço da nossa família também. Alguns princípios, algumas coisas importantes que nós aprendemos nesta carta, na realidade dessa igreja. A primeira coisa que nós aprendemos, que Jesus ensina para essa igreja, é que nós estamos aqui por causa de um propósito de Deus. Nós estamos aqui por um propósito de Deus. Eu vou explicar para vocês. A cidade de Filadélfia foi criada, foi fundada para ser a porta de entrada naquela região para a cultura grega, para a língua e para a cultura grega. Ela foi fundada com esse fim específico. Ela ficava numa região que era a porta de entrada. Então, era a entrada da cultura grega, era por aquela cidade. E o Senhor disse, essa cidade foi criada como uma porta de entrada da cultura grega, mas eu vou usar essa cidade como a porta de entrada do Evangelho nessa região da Ásia, da Turquia, onde for. Então, o que aconteceu foi que, embora os fundadores daquela cidade e os moradores daquela cidade entendiam claramente que aquela cidade tinha um propósito, que era ser uma cidade missionária para a Grécia, da cultura grega, Jesus disse, vocês foram fundados para isso, mas eu vou usar essa cidade e vou usar essa igreja para que vocês sejam missionários do meu reino, do meu Evangelho, para que através de vocês o Evangelho se espalhe aqui nessa região. Então, o que eu estou querendo dizer é que, embora aquela cidade tivesse sido fundada com um plano, Jesus mudou o propósito dela. Jesus mudou o propósito daquela cidade. Jesus tornou aquela cidade um centro de radiação do Evangelho. O que acontece é o seguinte: Deus tem propósitos para a nossa vida. Você sabe disso, né? Deus tem planos para a nossa vida. Nem sempre a gente pensa nisso, nem sempre a gente lembra disso, e muito menos a gente vive com essa consciência na nossa mente. Deus tem propósitos e a gente precisa estar atento para esses propósitos. A gente precisa ter essa sensibilidade todo dia. A gente lembrar disso. Deus tem um plano para mim aqui. Por que eu estou nesse lugar, nessa região? Porque Deus tem um plano. Deus tem um propósito para mim aqui, nesse lugar. E o meu trabalho como pastor é lembrar vocês disso todo dia. O meu trabalho como pastor é lembrar as pessoas. É por isso que quando eu encontro as pessoas, ou visito, ou estudo a Bíblia, eu sempre digo isso. Você está aqui porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito para você. Por exemplo, todos nós que viemos para cá, viemos com um propósito, certo? Com um sonho, com um plano, todos nós viemos. Mas eu sei que, para muitos, Deus mudou os planos. Mudou os planos.
Eu vou para os Estados Unidos porque eu tenho um sonho, vou ganhar dinheiro, vou ficar rico, vou construir a casa com os meus sonhos, um carro, enfim, muitos sonhos, né? E especialmente questão do dinheiro, né? Eu vou acumular bens. E muitos aqui conheceram a Cristo, por exemplo, conheceram a Cristo aqui, aí o Evangelho entrou no coração deles, e aí quando começaram a conhecer a Jesus e andar no Evangelho, perceberam que aqueles planos não eram os planos de Deus para eles. E aí então os propósitos foram mudando. E hoje são pessoas que já entenderam que não estão aqui para ficarem ricos ou fazerem dinheiro, estão aqui para servirem a Deus, tem um propósito para isso. Então essa é uma coisa importante. E o fato da gente não perceber, não entender, não compreender os propósitos de Deus, nos torna pessoas infelizes. Porque é claro, a gente começa a correr atrás dos nossos propósitos, e é sempre muito frustrante isso, por conta das inúmeras contrariedades. Então, quando a gente não entende os propósitos de Deus, a gente vai se tornando pessoas muito infelizes, pessoas muito tristes, muito frustradas, contrariadas, porque a gente vê que as coisas não dão certo. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que nós estamos aqui para conhecer a Deus e para torná-lo conhecido. Esse é o propósito da nossa vida. Esse é o propósito porque nós estamos aqui neste lugar. E porque as pessoas estão onde estão. O propósito é esse: conhecer a Deus e tornar o Senhor conhecido para as pessoas, e honrado e glorificado, e o reino dele crescendo e ganhando força dentro de nós e se tornando essa árvore frutífera que vai dando frutos e vai fazendo sombra para muita gente, como diz a palavra de Deus lá em Mateus, na parábola da semente de mostarda, quando Jesus fala do reino de Deus. O propósito é esse, e a gente precisa entender isso. Deus quer usar a nossa vida, na vida das pessoas. É claro que nós temos inúmeras responsabilidades do ponto de vista dos nossos papéis, como trabalhador, como esposo, como esposa, pais, como filhos, mas o grande propósito da nossa vida é esse. É para isso que Deus tem nos chamado. Então, propósito significa o desejo de Deus usar a nossa vida, é lógico, porque todo propósito leva a um uso. Se Deus tem um propósito na minha vida, é porque Ele quer usar a minha vida, certo? Claro, não faz sentido você compra um copo de cristal bonito, maravilhoso, paga caro, importado e tal, e deixa ele na prateleira da sua casa. Qual que é o propósito de gastar tanto num copo de cristal? Qual que é o propósito? Enfeitar a prateleira? No reino de Deus não existe prateleira, por exemplo. Então, onde Deus vai colocar a gente, se não tem prateleira lá? Deus quer usar a nossa vida. E Ele usa a nossa vida à medida que a gente vai se dispondo para Ele. E há inúmeras maneiras de Deus usar a nossa vida. Inúmeras. Eu diria assim, são ilimitadas as maneiras como Deus pode usar a nossa vida. Deus pode usar a sua vida através de uma oração, de uma mensagem que você manda para alguém, de uma visita que você faz para uma pessoa, de um telefonema, de qualquer coisa. Você pode, por exemplo, pensar assim: bom, Deus tem um propósito para a minha vida. Ok, Ele quer usar a minha vida. Amém. Então, eu vou me colocar nas mãos de Deus. Você podia pensar assim: a quem eu vou abençoar hoje? A quem eu vou abençoar hoje? Lembrei daquele meu amigo, daquela minha amiga, daquele meu vizinho, daquele meu colega. Lembrei de alguém. Puxa, eu vou abençoar aquela pessoa hoje. Eu vou orar por ela, por exemplo, mas depois eu vou ligar para ela e dizer: olha, orei por você agora cedo. Não é bom quando, por exemplo, alguém, não é bom para você quando você ouve isso, quando alguém diz: puxa, fulano, orei por você hoje cedo. Você fala: puxa, a pessoa
pessoa lembrou de mim. Lembrou de mim. Ser lembrado já é uma coisa boa, né? Lembrou e ainda orou por mim. É uma coisa boa. Você já pensou, por exemplo, em fazer um bolo e dizer a semana eu vou levar um bolo para tal pessoa? Não é aniversário, não é nada especial, mas você leva um bolo para aquela pessoa. Você já pensou o impacto que isso tem? Uma coisa tão simples. O impacto que isso tem na vida de uma pessoa. Então, Deus estava dizendo para aquela igreja: eu quero usar vocês aqui nessa cidade. Eu tenho um propósito para vocês aqui. Essa cidade foi fundada com um propósito, mas eu já mudei. O propósito é usar vocês para a propagação do Evangelho aqui neste lugar. Então, a primeira verdade que a gente aprende nesse texto é que Deus tem um propósito para a nossa vida e Ele quer usar a nossa vida para abençoar as pessoas. Não há segredo nisso, não há mistério nisso. Eu acho que existem muitos livros que tentam responder a pergunta: para que eu estou nesse mundo? A resposta é tão simples, está aqui na palavra. Nós estamos nesse mundo para conhecer a Deus e para torná-lo conhecido. Esse é o propósito da nossa vida. Você não precisa fazer curso para descobrir isso. É muito simples, é só ler a palavra. Deus quer usar a sua vida para alcançar pessoas o tempo todo, para abençoar pessoas o tempo todo. Esse é o propósito. Essa é a primeira verdade que a gente aprende nesse texto. A segunda verdade que a gente aprende, que o Senhor Jesus nos ensina nesse texto, é que Deus sempre tem portas abertas para nós. Aí no texto, se você reparou, se prestou atenção na leitura, Jesus diz: eis que coloquei diante de você uma porta. Você lembra que você leu isso aqui no texto? Eis que eu coloquei diante de você uma porta. Por que Jesus usa essa expressão? Já expliquei aqui. Porque Filadélfia era a porta de entrada para a cultura grega. E Jesus está dizendo: eu coloquei uma porta para vocês. Ou seja, Jesus está dizendo: eu abri oportunidades para vocês aqui nessa cidade. E no caso de Filadélfia, a porta era o testemunho de Jesus, era testemunhar de Cristo, era falar do amor de Deus. Então aquela igreja estava plantada ali para proclamar o Evangelho de Jesus. Mas Jesus está ensinando uma verdade aqui nesse texto. Qual é a verdade que Jesus nos ensina aqui nesse texto? Deus é o abridor e o fechador das portas da nossa vida. Quando Jesus diz: eis que coloquei diante de você uma porta, Ele está dizendo isso. Sou eu que abro as portas na sua vida, e sou eu que fecho as portas na sua vida também. Quando você lê lá em Atos capítulo 16, versos 6 e 7, você vai entender bem isso aqui. Paulo tinha um plano de viagem. Isso é narrado pelo Lucas, que era o médico amado que escreveu o livro de Atos. E o Lucas vai escrevendo assim: tínhamos planos no navio de irmos para tal cidade, que está lá em Atos 16, 6 e 7. Tínhamos planos de ir para tal cidade, mas o Espírito de Deus não permitiu. Depois disso, então, como aquela porta estava fechada, fizemos outro plano de navegarmos para outra região. Aí diz novamente: mas o Espírito do Senhor nos proibiu. Por causa disso, nós pegamos a embarcação e fomos para outra cidade, lá em Troade. E lá em Troade, Paulo teve uma visão. E nessa visão apareceu um homem macedônio, dizia: passa a Macedônia e nos ajuda. E aí ele termina o relato, Lucas, dizendo: entendemos então que o Senhor estava nos levando para aquele lugar. Vocês entenderam isso aí? O que aconteceu nessa passagem?
Eles tinham um desejo maravilhoso, que era pregar o evangelho em determinada região, lá na região da Frígia. Indo para lá, o Senhor fechou a porta. A gente não sabe como ele fechou a porta, se foi por uma tempestade, porque era inverno, se porque a embarcação quebrou, se porque eles foram proibidos pelas autoridades, a gente não sabe. Mas a leitura que Paulo fez foi, a gente entendeu que foi o Senhor que fechou essa porta. Pode ter sido elemento da natureza, pode ter sido o delegado da cidade, pode ter sido perseguição, mas eles entenderam que Deus estava por trás daquilo e fechou aquela porta. Indo para outra região, não deu certo, eles entenderam, Deus fechou essa porta também. Até que, quando Paulo teve essa visão, ele entendeu, Deus abriu a porta. Então, na cabeça de Paulo era muito simples. Deus abre e fecha as portas da nossa vida, para tudo aquilo que Ele quer. Isso fica claro aqui no texto, como Jesus diz, eis que eu coloquei uma porta para vocês. É super importante a gente entender isso, que Deus é quem abre as portas da nossa vida, e é Deus quem fecha as portas da nossa vida. E a gente precisa entender isso para a gente não incorrer em dois erros nessa matéria. Há dois erros que a gente pode cometer. O primeiro erro é a gente ficar batendo numa porta que Deus já fechou. Aquela porta, aquele caminho que a gente queria fazer, Deus já fechou. E a gente fica batendo naquela porta, batendo o tempo todo. E ora para Deus abrir aquela porta, e faz jejum, e sobe um monte, e faz reunião de oração, e clama, e chora, e grita, e pede oração, e compartilha com a igreja, e chama mais gente para orar, para te ajudar a orar sobre aquilo. Você acha que quanto mais gente orando, mais vai convencer Deus, e vai, chama a turma para orar, e a porta continua fechada, porque Deus fechou aquela porta. Lembra de Davi, quando o filhinho dele, recém-nascido lá com Batseba, estava doente? E aí o Davi foi, o tempo que a criança estava doente, a Bíblia fala, lá no Antigo Testamento, que ele se isolou, não quis comer, não quis tomar banho, não quis reinar, não quis conversar com ninguém, ficou sozinho, o tempo todo, orando, jejuando, até que chegou uma hora, batendo na porta dele, os assessores dele falaram, Sua Majestade, seu filho morreu. E ele percebeu que aquela porta estava fechada. O que ele fez? Levantou, tomou banho, botou uma roupa bonita de rei, passou um perfumão no corpo, foi para a cozinha, comeu a feijoada dele, foi para o templo, orou, louvou ao Senhor e continuou reinando, porque ele entendeu, Deus tinha fechado aquela porta. Então, às vezes, a gente acaba arrombando portas na nossa vida, situações que a gente quer, que a gente deseja, e a gente acha que Deus quer também. E Deus está dando sinais que essa porta está fechada, está dando sinais, e a gente fica, não é possível, não é bem assim, não é desse jeito, quem sabe é o diabo que está fechando essa porta, o diabo que está no meu caminho, está me atrapalhando, é falta de fé. Se eu tiver mais fé, a porta vai se abrir, se eu orar mais, a porta vai se abrir, se eu for um sujeito mais assim, mais fervoroso, a porta vai se abrir. Não vai abrir, não vai abrir. Se Deus fechou, não vai abrir. A gente precisa entender isso. E quando a gente não entende, a gente fica perdendo tempo, a gente gasta energia e a gente perde a alegria de viver, tentando abrir uma porta que Deus já fechou. Agora, por outro lado, o outro risco que a gente corre é o risco da gente não entrar nas portas que Ele já abriu. E vou dizer uma coisa para vocês: Deus abre portas para nós todos os dias. Todos os dias Deus está abrindo porta para a gente.
viver porque a gente quer que Deus abra outras portas. Tipo, a porta do sucesso financeiro, a porta do acúmulo de bens, a porta da riqueza, a porta do conforto, a porta do sucesso, e a gente não percebe as outras portas que Deus está abrindo para a gente. Agora, as portas estão abertas o tempo todo, há muitas portas que Deus abre para nós, todos os dias. A gente precisa aprender a enxergar essas portas que o Senhor abre para nós. Elas estão ali o tempo todo, escancaradas. Para alguns é a porta da salvação. A porta da salvação está aberta o tempo todo, a Bíblia fala. Um dia ela vai fechar, mas ela está aberta. E a gente precisa convidar as pessoas para entrarem por essa porta. Se a gente conhece pessoas que não conhecem a Cristo, a gente precisa chamá-las para entrar por essa porta. A porta para servir pessoas está sempre aberta. A porta para a gente investir em relacionamentos está sempre aberta. A porta para a gente investir nos outros está sempre aberta. A porta para proclamar o Evangelho está sempre aberta. A porta para a gente se consertar com Deus está sempre aberta. A porta para a gente se consertar uns com os outros está sempre aberta. Essas portas estão abertas. E o risco que a gente corre é de não entrar por elas. A gente fazia de conta que não é para a gente aquela porta. Essa aqui não é para mim, não. Essa porta aqui é para o meu irmão ali. Essa porta aqui para servir é para o meu pastor. Vou falar para ele entrar por aquela porta. Essa porta aqui para investir nas pessoas, aquela porta é para o meu amigo ali. Vou falar para ele entrar lá, eu não posso agora. E a gente fica dando desculpas para não entrar nessas portas que estão abertas. Mas se elas estão abertas, foi o Senhor quem as abriu. E a gente entra por elas. Algumas pessoas, às vezes, ficam perguntando assim: pastor, quer dizer que, mas tem essa história de que não é porque a porta está aberta que eu vou entrar. Isso pode ser uma armadilha. Eu já ouvi várias pessoas dizerem isso. Eu vou dizer a minha opinião sobre isso. Aqui está dizendo que é Deus que abre e Deus que fecha. Você só vai saber que não é bom se você entrar nela. E eu entro, eu não posso ver a porta aberta porque eu entro. Depois eu vou ver se é bom ou não é bom. Mas eu só vou saber se eu entrar por essas portas. E quantas surpresas boas a gente encontra. Quantas surpresas boas nos esperam ali. Às vezes a gente vê aquela porta e fala: não, isso aí é muito simples. Não é para mim não tenho tempo não, isso aqui não vai dar certo. Mas você não sabe. A hora que você bota o pé ali, para dentro daquela porta, você vê um mundo descortinado na sua frente, que você não vê lá de fora, porque o reino de Deus é assim. O reino de Deus é assim. O viver pela fé é assim. Você não vê enquanto você não bota o pé para dentro. O problema é que nós ficamos assim: Senhor, me mostra tudo para eu entrar. Me mostra tudo, daí eu entro. Não é de Deus fazer isso. Vocês sabem quem faz isso, né? Lembra de Mateus capítulo 4, lá no deserto? Satanás levou Jesus para o pináculo do templo, lá de cima mostrou os reinos. Olha os reinos, isso tudo será teu. Vocês sabem quem faz isso, né? Deus não precisa fazer isso. Basta você confiar nele. Basta você entender o que diz lá, 1 Coríntios 2: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Basta isso. Você sabe o que Deus tem preparado para você, que é coisa muito boa. Então o que tem que fazer? Entra nessas portas, entra por elas, e lá você vai encontrar o que Deus tem preparado. As coisas lindas, bonitas, maravilhosas que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, segunda verdade desse texto é: Deus tem portas abertas para todos nós. Deus sempre tem portas abertas. A gente precisa aprender a enxergá-las. E nessa matéria a gente precisa entender. Em primeiro lugar,
não arrombe as portas que Deus fechou. Segundo lugar, não deixe de entrar naquelas que Ele já abriu para cada um de nós. Amém? E a terceira e última verdade, antes da gente ir para a conclusão, que a gente aprende nesse texto, é por causa dos propósitos que Deus tem para nós, porque Deus deseja nos usar, e porque Deus tem portas abertas para nós, o que Ele deseja é que a gente permaneça fiel a Ele. Fidelidade nesse texto é uma palavra-chave. E eu vou explicar para vocês por quê. Lembra que eu falei que Filadélfia ficava na região vulcânica? Por causa disso, era muito comum que houvesse terremotos naquela região. E terremotos de altíssimo impacto. A cidade de Filadélfia, ela já foi uma vez detonada por causa de terremotos. E havia tantos tremores ali, que muitos moradores saíram da cidade e foram morar em volta da cidade, em tendas, porque era menos arriscado. Mas muitos moravam na cidade, moravam nas suas casas de tijolo, em prédios. E quando havia o terremoto, eles já sabiam, eles já viviam nessa tensão. Quando eles sentiam o tremor, eles já corriam para o meio da rua. Era comum isso acontecer lá na Filadélfia. E foi por isso que Jesus disse: vocês têm permanecido firmes, porque Jesus vai usando um jogo de palavras com a história da cidade. Então Jesus está dizendo: há muitos terremotos aqui, e as pessoas ficam correndo com medo por causa do terremoto. E ele disse: vocês também passam terremotos na vida de vocês, mas vocês fiquem firmes aqui no terremoto, permaneçam fiéis quando vocês passarem por terremotos na vida de vocês. É isso que Jesus está falando. Fiquem firmes, sejam fiéis quando vocês viverem os terremotos, porque o terremoto não nos destrói, mas nos abala. E é interessante que o nome dessa cidade, como eu falei, é Amor Fraternal. Então veja que interessante, o terremoto abalava o amor fraternal, que era a cidade da Filadélfia. E Jesus está dizendo: vocês são abalados pelos terremotos que vocês enfrentam na vida de vocês. Às vezes, vocês têm terremotos na vida de vocês que afetam os relacionamentos. Sabe quando um relacionamento conjugal passa por um terremoto, fica abalado? Ou relacionamentos entre amigos ficam abalados pelos terremotos que acontecem, entre pais e filhos. Isso acontece. E Jesus está dizendo: olha, quando os terremotos na vida de vocês vierem, vocês não percam aquilo que vocês têm na essência. Porque a ideia da fidelidade tem a ver com a capacidade de manter o conteúdo daquilo que a gente já tem recebido de Deus. E eu sempre uso um exemplo, uma figura para falar de fidelidade, que é a figura do balde. Eu não sei se você já teve experiência de morar numa casa que tivesse um jardim ou uma horta, e você tivesse a responsabilidade de, em determinada hora do dia, ir lá regar aquele jardim, ou regar aquela horta, sem mangueira, e você tinha que usar o balde. Eu não sei se você já teve essa experiência. Que tipo de balde você precisa para fazer isso? Ele não precisa ser bonito, ele não precisa ser caro, mas ele precisa ser inteiro. Imagine você regar uma horta inteira, um jardim inteiro, com um balde furado, cheio de furos. Você coloca ali, é o tempo que você vai lá na torneira, enche aquele balde, é o tempo que você chegar lá para jogar água, e quando você olha, tem menos da metade do conteúdo que estava lá. Um balde furado, para que serve? Não serve para nada, tem que jogar fora, não serve nem para enfeite. Fidelidade tem a ver com isso. Fidelidade significa você ser uma pessoa sem furos. Deus joga o conteúdo do Evangelho dentro de você, e Ele sabe que aquilo vai permanecer.
Não tem furos, não há furos em nós, entende? Não vai ficar vazando, o Evangelho não vai se perder. A ideia da fidelidade é essa, que aquilo que Deus tem nos dado não se perde em nós, por causa dos terremotos. Vocês estão entendendo isso? Nós vivemos uma época de muitos terremotos, do ponto de vista da existência, dos relacionamentos, das tribulações, e esses terremotos têm feito com que muita gente perca os conteúdos. Quando Paulo diz, combati o bom combate, guardei a fé, quando Paulo usa essa expressão, guardei a fé, ele está dizendo todo o conteúdo da fé, daquilo que eu creio, daquilo que eu aprendi do Senhor Jesus, do reino de Deus, da palavra de Deus, da revelação de Deus na minha vida, tudo que Ele me deu eu guardei, no sentido de que aqui não tem furo, está tudo aqui, não se perdeu nada. Eu sofri terremotos em tudo quanto é lugar que eu fui, mas está tudo aqui. Paulo falou no final da vida dele, eu guardei a fé. Isso se chama fidelidade. E Jesus está dizendo, igreja de Filadélfia, nos terremotos que vocês passam, permaneçam fiéis, não fiquem com furos na vida de vocês, porque senão tudo que eu tenho dado para vocês vai se perder. Infiel é a pessoa cheia de furos, é aquela pessoa em que você deposita confiança e aquilo vaza nela. É aquela pessoa em que Deus deposita confiança, Deus deposita dons, Deus deposita talentos, Deus deposita encargos, e aquilo não permanece na pessoa. É por isso que Jesus fala que, se vocês não permanecerem, vocês serão removidos. Vocês serão removidos. Não está falando de salvação aqui. Não está dizendo que a pessoa vai perder a salvação. O que está dizendo, o que Jesus está dizendo é possível que, por causa da infidelidade de uma pessoa, ela perca posições no reino de Deus. Está entendendo? Posições não de importância, posições de servir, de ser referência. É a parábola dos talentos, quando o Senhor disse, tira o talento dessa pessoa e dá para outra. É isso que Deus faz. E Jesus está dizendo aqui, vocês precisam permanecer para não perder posições, para não perder os dons, as habilidades, os talentos que eu dei para vocês. Eu vou passar para outros. E é assim que funciona no reino de Deus. E é assim que funciona na igreja. Deus dá talentos, Deus dá dons, dá encargos. E quando a gente não faz isso, Ele simplesmente tira e dá para outro. É isso que ensina a parábola dos talentos. E Jesus está ensinando para aquela igreja uma coisa muito importante. Eu quero dizer isso aqui para vocês. Jesus disse, se vocês forem fiéis, vocês serão como colunas no santuário do meu Deus. Sabe por que Jesus fala isso? Por causa do terremoto. No terremoto, as colunas se quebravam. E Jesus está dizendo, se vocês permanecerem nos terremotos, eu vou fazer vocês pessoas estáveis, que nunca mais vocês vão precisar correr, como correm os moradores da cidade, para se livrar dos terremotos. Vocês nunca mais vão ter que correr, vocês vão ficar ali. Isso fala de referência. O que Jesus está falando é, quando uma pessoa, um homem, uma mulher, um discípulo de Jesus, é fiel ao conteúdo que Deus deu para ele, essa pessoa, à medida que o tempo passa, à medida que ela vai expressando fidelidade, essa pessoa vai se tornando uma coluna no reino, no sentido dela ser referência para as pessoas. Vocês estão entendendo? Referência. Então, a pessoa vai se tornando um modelo para os outros, por causa da vivência, da fidelidade. Ela tem dado provas que ela é fiel. Então, ela vai se tornando referência para os outros. Você não acha legal isso? Você não acha bom ser uma referência? Você não gostaria de ser referência para as pessoas? Referência de fé, referência de amor, referência de perdão, referência de confiança, referência de alegria, referência de sabedoria. Você não gostaria? Você não quer ser referência para as pessoas?
Você não gostaria que as pessoas olhassem para você e dissessem: fulano é minha referência, fulano é minha referência. Mas isso a gente só consegue se a gente permanece fiel. Então eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte para vocês: na nossa vida, a gente precisa entender que Deus nos chamou para um propósito. Por causa dos propósitos, Deus vai abrindo portas na nossa vida. Por causa dos propósitos, Ele abre portas na nossa vida. As portas que Deus abre para a gente têm a ver com os planos que Ele tem para a gente, não com os nossos planos. E por causa disso, nós só vamos cumprir os propósitos à medida que nós permanecemos em meio aos terremotos da nossa vida. E aí nós vamos nos tornando pessoas estáveis, colunas, referências. A igreja de Filadélfia era uma igreja pequena e, segundo Jesus, era uma igreja fraca, no sentido assim, uma igreja pequenininha, fraquinha aparentemente. Mas Jesus colocou essa igreja para ser uma referência naquele lugar, para ser a porta de entrada do Evangelho e o alto-falante de Deus para ele proclamar a salvação em Cristo. Aí então, talvez aquela igreja pudesse pensar assim: ok, Senhor, ok, o Senhor nos chamou com propósito, glória a Deus, aleluia. O Senhor abriu portas para a gente, glória a Deus, aleluia. O Senhor quer usar a nossa vida, e o Senhor quer que a gente seja fiel, Senhor. Glória a Deus, que bom. E como é que nós vamos fazer tudo isso? Se nós somos isso que o Senhor está falando, essa igreja pequenininha, fraquinha, como é que nós vamos fazer? Foi por isso que logo no começo da carta, Jesus disse: quem está falando com vocês é o santo, é o verdadeiro, e é aquele que tem a chave na mão, que significa autoridade. 3 coisas que Jesus disse para aquela igreja que ele era: eu sou o santo, eu sou o verdadeiro, eu sou real, e eu tenho autoridade para fazer o que eu quiser. E Jesus deixou claro para aquela igreja aquilo que Ele quer deixar claro para nós nessa noite. Jesus disse para aquela igreja: eu conheço vocês, eu conheço a história de vocês. Jesus estava falando. Então a primeira coisa que Jesus ensinou para aquela igreja foi, ou a primeira coisa que Jesus disse foi: eu conheço as suas lutas. Então eu quero repetir isso aqui para vocês. Jesus sabe das suas lutas, porque Ele acompanha a nossa vida. Ele deixa claro isso no texto. Ele acompanha a nossa vida. Segundo lugar, saiba que Deus está cuidando de você, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mesmo que você não perceba. Ele continua cuidando da sua vida. Creia nisso. Terceiro lugar, Cristo vai triunfar na sua vida. Ele já é vencedor, mas cada dia Ele vai triunfar. Quando Jesus diz: os teus perseguidores virão a se ajoelhar diante de você, virão ajoelhar-se, o que Jesus está dizendo é: fiquem tranquilos, eu vou triunfar na vida de vocês. Pode ficar tranquilos, vocês vão ser vencedores, vocês vão triunfar, eu vou triunfar por vocês, eu vou triunfar, e as pessoas vão ver o quanto o Senhor cuidou de vocês, porque vocês, sendo pequenos e fracos, só mesmo um poder muito grande externo para sustentar vocês, e as pessoas vão perceber que vocês foram cuidados por mim.
Então a terceira coisa que Jesus deixa claro aqui no texto, Ele vai triunfar nas nossas vidas. Não importa o que a gente esteja passando, não importa as lutas que a gente esteja passando, você precisa crer nisso. O Senhor vai triunfar na minha vida todo dia. Eu sou fraco, mas o poder dele vai se aperfeiçoar na minha vida, e ele vai triunfar na minha história. Amém? Em último lugar, Jesus disse para aquela igreja foi: eu vou guardar vocês para sempre, e vocês terão um nome, o meu nome, e no final vocês vão reinar comigo. Então a minha palavra para você hoje é essa: o Senhor quer usar a sua vida. Não se preocupe se você é fraco ou se você é forte. Não se preocupe se você tem muito ou se você tem pouco. Não se preocupe se você sabe muito ou se você sabe quase nada. Não se preocupe se você é sozinho ou tem muita gente do seu lado. O que você precisa saber é que Deus tem um propósito para você, e Ele quer usar a sua vida. E é por isso que Ele conhece a sua vida, que Ele sabe das suas lutas, mas sabe que Ele vai cuidar de você, que Ele vai triunfar sobre a sua vida, e Ele vai te guiar continuamente até a eternidade. E sabendo dessas coisas, a gente pode dizer: Senhor, eu vou entrar pelas portas que o Senhor tem aberto, e eu serei fiel ao Senhor até a morte. E eu espero que assim seja na vida de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor Jesus, a Ti a nossa gratidão por esse tempo e essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Que o Senhor receba a nossa adoração, nosso louvor, e que o Senhor nos faça, Senhor, homens e mulheres que tenham consciência do Teu chamado, dos Teus planos, das portas que o Senhor tem aberto, que a gente não tenha medo de entrar por elas, sendo fiéis ao Senhor em todo o tempo. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos fiéis e de permanecer, mesmo em meio aos terremotos. Em Teu nome, Jesus, oramos. Amém.